Sexo e obsessão. Capítulo 10. Recomeço difícil e purificador. A noite avançava com o seu crepe escuro bordado de estrelas lucilantes muito ao longe. O silêncio invadia a cidade, somente interrompido pelas onomatopeias naturais e a movimentação de alguns transeuntes noctívagos. A casa paroquial estava mergulhada em sombras, quebradas apenas por algumas velas acesas diante de ídolos impassíveis em relação aos sofrimentos humanos. Como podiam realmente aquelas estátuas, trabalhadas com beleza e quase perfeição, entender o drama e agitação dos homens inquietos e aturdidos no báratro existencial? Fossem representações legítimas daqueles que se houveram dedicado ao bem e ao culto do dever, quando na terra, com o único objetivo de estimularem a mente, direcionar-lhes, tornar-se execuível. No entanto, o culto àquelas imagens sobrepunha-se à vinculação com as pessoas desencarnadas que pareciam representar, permanecendo inútil. Mauro encontrava-se alquebrado. Parecia haver envelhecido em poucas horas após a confissão e o sincero arrependimento que o dominava. Embora estivesse em atitude de angústia, buscando Deus com o pensamento, sentia-se confrangido e envergonhado sob o trucidar da culpa. Repassava pela memória os acontecimentos da infância e a figura do genitor se destacava no calendoscópio das recordações. Apresentava-se de hediondo e infernal, debochado e insensível ante a aflição do filho, que submetia a selvageria sem qualquer respeito pelo ser humano ou compaixão pelo rebento da própria carne. À medida que aprofundava a mente nas evocações perturbadoras, mais se afligia, não podendo dominar o caudal de lágrimas que lhe escorriam pelas faces ardentes, quase em febre de horror por si mesmo. Vimos então acercar-lhe um indigitado perseguidor que, utilizando-se da angústia que dominava o sacerdote, começou a transmitir-lhe telepaticamente ideias de fuga do corpo físico. Irmão Anacleto, sempre vigilante, solicitou-nos que nos concentrássemos no chakra cerebral do paciente, e ao fazê-lo pude captar a indução pertinaz e contínua. A solução para tal crime é o suicídio, porta aberta para a liberdade, pensava o sofredor, telementalizado pelo ignorado amigo oculto. Como enfrentar a vergonha, a humilhação, o opróbrio geral? E se a massa humana, sempre sedenta de sangue, em tomando conhecimento da hediondez, resolvesse fazer justiça com as próprias mãos? Nunca faltaria quem desse o primeiro grito em favor do linchamento, e logo as feras se atirariam furiosas contra a vítima, que seria destroçada sem qualquer piedade. Só o suicídio poderia resolver-lhe o drama perverso. Fui tomado de espanto ante a habilidade do indigitado inimigo. Ele não se permitia trair, parecendo ser alguém que estivesse interessado na destruição do adversário, inspirando-lhe de tal forma a ideia da morte como se lhe nascesse no íntimo atribulado. Fixando-o, transmitia-lhe a ideia da fuga como solução, fazendo crer tratar-se de uma autorreflexão e nunca de uma alussugestão. Mediante este comportamento, fazia o enfermo supor que a atitude desejada era lógica e, portanto, credível de aceitação. Mauro recordou-se de uma jovem que lhe trouxera, através da confissão, a narrativa do desespero em que se asfixiava ante a gravidez inesperada de que se encontrava objeto. Repudiada pelo amante que lhe abusara da confiança
e sabendo que a família jamais lhe entenderia a situação, tanto quanto receando os preconceitos sociais então vigentes, recorrera-lhe ao auxílio por não encontrar outro caminho, exceto o do autocídio. Ante o próprio conflito que já o atormentava na ocasião, tentou dissuadi-la do gesto tresloucado, sem muita convicção, sentindo-se fracassado, porque logo depois, na noite imediata, a infeliz recorrera à morte, mediante o gás que abrira e deixara-se anestesiar no quarto de banho, onde antes tivera o cuidado de vedar todas as saídas e entradas de oxigênio. Reflexionando e ao mesmo tempo com a mente invadida pelo algoz, concluía sem poder perceber que estava sendo vítima de uma consciência entenebrecida. O suicídio através do gás é repousante, sem dor e sem tormento, facultando ao desditoso adormecer para adentrar-se no país do nada ou no inferno sem retorno. Essa reflexão sacudiu e ele recordou-se da fé religiosa que abraçava, dando-se conta de que não a tinha em alta consideração como demonstravam sua conduta e seu pensamento inseguro. Estimulando-o à ação devastadora, o inimigo ia-lhe assenhoreando-se do pensamento com o propósito de tomar-lhe o centro dos movimentos e acioná-lo para que escutasse o plano covarde de fuga, quando o mentor, percebendo a aflição da genitora de Mauro, em pranto e em prece, acercou-se e esclareceu. Nesta emergência, vemos apenas uma solução de imediato, que é a querida amiga cercar-se do filho, apresentar-se-lhe e despertá-lo para a realidade. De imediato, concitou-nos a mim, a Dilermando e a Dona Martina, que nos concentrássemos firmemente, oferecendo-lhe energias próprias para o cometimento, enquanto sugeria-lhe que focasse o campo mental do filho e o chamasse nominalmente, várias vezes com o que ela anuiu confiante. Mauro, meu filho, chamou com energia a mãezinha desencarnada. Desperte, Mauro, ninguém morre. Recorde-se neste momento de Jesus. A nova onda mental penetrou o cérebro do aturdido sacerdote, que experimentou um choque vibratório por todo o corpo, percorrendo-o pelo dorso espinal e fazendo-o despertar do letargo doentio. Ante a força poderosa do pensamento de amor aureolado pelas vibrações defluentes da prece, o adversário desencarnado experimentou a forte reação nervosa do paciente, que lhe desconectou o plugue fixado à mente, que lhe ia cedendo campo ao convite desnaturado. Só então percebeu-nos a todos que o contemplávamos com expressão de misericórdia e de compaixão. Experimentando um estado superior alterado de consciência, Mauro pareceu escutar o apelo materno e inesperadamente pôde detectá-lo à sua frente, com os braços distendidos em atitude de quem desejava afagá-lo, tombando de joelhos e exclamando: Mamãe, é você um anjo do Senhor que veio em meu socorro? Sou a tua mãezinha de sempre, que retorna como anteriormente, a fim de ajudar-te neste instante grave da tua existência. O Senhor deseja a morte do pecado, nunca do pecador. Não há mal para o qual não exista remédio, nem ação nefanda que possa ser considerada irrecuperável. Para e pensa, o teu é um erro hediondo, mas o amor do Pai é infinito e pode albergar todos os crimes para diluí-los, ajudando os criminosos a se recuperarem, a fim de auxiliarem as vítimas que infelicitaram. O rapaz estava confuso, num misto de alegria e de sofrimento, convulsionado pelo pranto e ardendo em febre de desespero.
Dando prosseguimento, ela se fez mais enfática. Este é o seu momento de redenção, meu filho. Foi longa a marcha degradante que te permitiste, a que agora te exige uma recuperação demorada e de sublimação. Não te recuses ao dever de sorver a taça na qual apenas depositaste fel, vinagre e mirra. É o teu momento de expiar, nunca de fugir para nenhum lugar, porquanto o suicídio somente piorará o quadro das tuas aflições. Aproveita este breve instante e recompõe-te mentalmente, preparando-te para experimentares as mais cruas dores e rudes humilhações, afinal, decorrentes dos teus próprios atos, mas que te oferecerão os meios para ajudares a todos quantos feriste os sentimentos de pureza e dignidade, conferindo-te meios para a ascensão que te aguarda. Entrega-te a Jesus e nele confia. Nunca desfaleça e crê no divino auxílio. Até breve, meu filho. Mauro desejou prolongar aquele colóquio quase sublime, mas não teve tempo, porque a figura veneranda começou a desvanecer-se, deixando a suave sensação de paz no coração dilacerado do jovem, enquanto dúlcidas vibrações de paz invadiam o recinto como resposta dos céus às aflições e preces da terra. Não suportando a cena de ternura, o réprobo e perseguidor Sandeu retirou-se blasfemando furibundo. Mauro deitou-se para melhor introjetar tudo quanto lhe acabara de ocorrer e fixá-lo para sempre na memória e no coração. Um lânguido torpor foi-lhe tomando o corpo e poucos minutos após dormia tranquilamente. A mãezinha feliz continuou a velá-lo, enquanto, convidados pelo distinto Anacleto, retornamos ao núcleo onde nos hospedávamos. Nesse comenos, quando seguíamos na direção da casa de amor e luz, utilizando-me da proverbial bondade do amigo, interroguei-o. De quem se tratava a entidade que induzia Mauro ao suicídio? Isto porque em nossa convivência naqueles poucos dias não tivera a oportunidade de conhecê-la. Não se fazendo esperar, o amigo generoso esclareceu. Conforme nos recordamos, Madame X celebrizou-se no período napoleônico pela insensatez e cobiça, utilizando-se de sua mansão bordel para as extravagâncias nas quais infelicitou muitas pessoas. O infeliz que ora induz ao suicídio, embora se encontre na roupagem carnal de Mauro, é mais um daqueles que foram dilapidados nos sentimentos e trucidados na razão, em face do desbordar de paixões que a infeliz paxoneta de luxo se permitiu na sua corte de depravados, na qual misturava favores sexuais com interesses políticos, tornando-se agente de conciliábulos perversos que mutilaram muitas pessoas. Vitimado naquele período pela astúcia de um inimigo junto à política vigente, Madame interditou a sua queda, conduzindo-o a uma armadilha muito bem urdida, na qual perdeu a existência corporal, além de ser enlameada a memória. Silenciando rapidamente, concluiu. Quando as criaturas derem-se conta da gravidade do crime e das consequências, pensarão sempre com muito cuidado antes de assumir ou criar situações perversas e infelicitadoras para as outras, que sempre redundarão em desdita para si mesma. Naquele momento, chegamos à instituição que me chamou a atenção para o número de espíritos que ali se encontravam em verdadeira azáfama. Alguns acorriam ao salão doutrinário, onde logo mais deveria ser realizada uma conferência por abnegado espiritista desencarnado, que realizara na Terra expressiva tarefa de divulgação dos postulados exarados na codificação.
O número de encarnados em desdobramento parcial pelo sono que ali se encontravam era expressivo, os quais se misturavam aos libertados do corpo através da morte física. Muitos desencarnados buscavam os setores de socorro aos que deambulavam na roupagem carnal, e os seus familiares vinham em busca de auxílio para os mesmos antes que se comprometessem irreversivelmente. Outros mais, caminhantes do carreiro orgânico, eram enfermos que estiveram no centro médico da entidade durante o dia e, após orientados pelos esculápios, que também lhes falaram das interferências espirituais que geram distúrbios de várias ordens, procuravam atendimento específico. Diversos outros conduziam seus filhos, que frequentavam as escolas da casa e necessitavam de terapias espirituais a fim de terem diminuídos os seus sofrimentos, melhorando-lhes a capacidade de entendimento e compreensão das aulas que lhes eram ministradas. Espírito com os sinais e características dos desgastes orgânicos apresentavam-se ansiosos, necessitados de orientação e apoio, de forma que conseguissem concluir a reencarnação com dignidade e proveito. Enfim, toda uma colmeia de ação ordenada prosseguia em incomum movimentação. Ao lado desses grupos de desencarnados em sofrimento, eram convidados e conduzidos aos diferentes setores de triagem para melhor atendimento, ao tempo em que perturbadores e viciosos, embora sem dar-se conta, também eram encaminhados aos núcleos onde poderiam ser recebidos e ajudados. Tudo respirava o oxigênio do amor e da vida, enquanto o silêncio e a noite amortalhavam no sono físico os homens e mulheres recolhidos aos lares. Não obstante a movimentação enriquecedora, caracterizada pela ação do bem e da caridade, não nos detivemos em qualquer daqueles setores onde se encontravam os necessitados. O irmão Anacleto seguiu diretamente à sala mediúnica, já nossa conhecida, na qual deveria desenvolver-se o estudo para uma ação meritória que teria lugar posteriormente. Assim, acompanhamos o amigo e adentramo-nos pelo recinto dedicado ao intercâmbio com o mundo espiritual, que se encontrava igualmente repleto. Não era uma reunião como as anteriores, que tinham por objeto atender os desvarios dos desencarnados em comunicações mediúnicas. Ali se encontravam alguns espíritos nobres, acompanhados de assessores que deveriam discutir uma questão de importância que se iria delinear. À chegada do benfeitor, todos se rejubilaram. Pude então detectar a sua superioridade espiritual, que se apagara para estar conosco e atender o apelo de Dona Martina em favor do filho desorientado e enfermo. Após as saudações e apresentações, conforme sempre também acontece na sociedade terrestre, o recém-chegado expôs. Esta reunião tem por objetivo o estudo de um plano delicado em benefício de um espírito que há várias décadas experimenta o horror na cidade das paixões servis, que auxilia a erguer antes de mergulhar no corpo e para onde retornou após turbulenta desencarnação. Pela circunstância em torno da gravidade do cometimento, todos nós devemos ungir de sentimentos de compaixão e de misericórdia para com os sicários que com ele convivem, de modo que nos recordemos da imprescindibilidade da oração e da vigilância, tendo em mente em todos, somos espíritos imperfeitos em processo lento de renovação e de crescimento para Deus. Silenciou por alguns breves segundos e depois prosseguiu. Pela magnitude do labor, deveremos formar um só bloco de pensamento, de forma que nos seja possível atravessar as barreiras defensivas
da comunidade de perversão, para ajudar, sem censura, ali estagiando, sem nos contaminarmos, realizando o mistério para o qual os visitaremos com os propósitos elevados de bem servir. Fazendo uma pausa oportuna, a fim de ampliar o campo de explicações, referiu-se. A história conta-nos complexos e variados comportamentos atribuídos ao Marquês de Sade, de dolorosa e perturbadora memória. Considerado por uns como um grande novelista, por outros é tido como um atormentado portador de distúrbios mentais e emocionais, especialmente no que diz respeito à conduta sexual, que passou à posteridade como praticante de tormentosas aberrações no campo da sodomia e de outras criadas pelo seu desvario. A grande verdade é que descendia de uma família das mais nobres e distintas da Provença. Nascido em Paris, havendo na juventude ingressado na cavalaria aos 14 anos, de onde saiu na condição de segundo-tenente, fazendo parte do regimento do rei. Logo após, durante a Guerra dos 7 Anos na Alemanha, alcançou a posição de capitão. Em 1763, havendo regressado à França, seu país natal, casou-se com uma das filhas do presidente Montreuil, havendo sido de alguma forma enganado, porque amava a outra filha, a mais jovem, que a família encaminhara ao convento, causando ao capitão um grande desgosto e arruinando-lhe a vida interior. Posteriormente, ele deu início aos tremendos atos de desregramento moral, através de um escândalo inicial que o envolveu com uma jovem que fora barbaramente maltratada, o que impôs ao marquês o seu encarceramento no castelo de Saumur. O bondoso e sábio amigo silenciou por um pouco, como se desejasse sintetizar a história tormentosa do infeliz, célebre marquês, logo dando prosseguimento. Nasceu como Donatien Afonso François de Sade, herdeiro dos títulos de conde e de marquês. Depois do inditoso acontecimento, foi transferido para o cárcere em Lyon, ali ficando por breves 6 semanas, logo posto em liberdade, o que lhe facultou nova prática hedionda em Marsella, crime esse que lhe valeu a pena de morte pelo parlamento de Ais, tendo em vista a barbaridade com que o mesmo fora praticado. Liberado da condenação hábil, como era nas artimanhas de que se utilizava, conseguiu seduzir a cunhada, retirando-a do convento e fugindo com ela para a Itália. Os bons fados, porém, não lhe foram favoráveis, porque logo depois a mulher que parecia amada desencarnou, e ele tentou voltar à França, havendo sido novamente preso, e fugindo após, de forma que pôde dar prosseguimento à sua existência insensata e degenerada. Foi novamente preso e liberado, para por fim ser encarcerado em Paris e encaminhado à Bastilha. Aqueles eram, porém, dias pré-revolucionários, e ele, utilizando-se de maquinações bem elaboradas que o caracterizavam, improvisou um tubo através do qual conseguia gritar impropérios e narrar supostas perseguições com maus tratos de quem seriam vítimas os encarcerados no velho castelo. Posteriormente, passou a escrever em folhas de papel que atirava pelas grades, narrando supostas atrocidades que sofria com outros prisioneiros, havendo sido considerado de alguma forma um inspirador ou estimulador da Revolução de 1789, especialmente havendo contribuído em favor da destruição da hedionda prisão. Anteriormente, no entanto, houvera sido internado no asilo para alienados mentais de Charreton,
de onde foi liberado graças a um decreto da Assembleia Constituinte. Novamente, o nobre espírito silenciou. Podíamos notar-lhe a emoção, feita de compaixão e de misericórdia, em favor da desnaturada personagem, para logo concluir. A esposa abandonou-o, não mais o suportando, embora também a vida desregrada que se permitira, resolvendo se recolher a um convento, a fim de expiar a conduta reprochável. Sentindo-se livre do cárcere e do matrimônio, o marquês, já idoso, teria levado o restante da existência de maneira moderada, ainda, segundo alguns biógrafos, vivendo pelo próprio trabalho, deixando um imenso legado de obras, principalmente comédias que foram representadas em Paris e Versalhes, licenciosas e autobiográficas das práticas que realizara. Embora expressiva e volumosa, a sua literatura não se destaca pela qualidade, mas certamente pela vulgaridade. Desencarnou louco no manicômio de Charenton, para onde fora levado após uma longa existência de 74 anos mal aproveitados. Os seus desregramentos deram lugar a uma designação derivada do seu nome para um tipo de perversão sexual que passou a ser conhecida como sadismo.